Se nós fizermos tudo certinho com a marca e com aplicado aos produtos, nós vamos gerar uma coisa que se chama Brand Equity, ou uma tradução livre, patrimônio de marca. O que é Brand Equity, afinal? Brand Equity é o valor agregado pela marca aos bens e serviços que receberam essa marca. Ou seja, os consumidores, muitas vezes, quando a marca tem força, estão propensos a gastar mais dinheiro para obter o produto com aquela marca. E essa diferença de valor monetário, então, é chamado de Brand Equity. Os consumidores, então, estão, muitas vezes, propensos a gastar mais moeda, mais dinheiro, para obter um produto com uma determinada marca. E essa diferença monetária do valor que o cliente está disposto a pagar pelo produto com marca em relação a um produto que não tivesse marca é chamado, então, de Brand Equity. O Brand Equity pode se refletir, então, no modo como os consumidores pensam, sentem e agem em relação à marca, bem como nos preços, na participação de mercado e na lucratividade gerada pela marca. Então, o patrimônio de marca é exatamente o interesse dos profissionais de marketing, o que vale muito hoje nas negociações de empresas, de negócio. Se vocês forem olhar o valor das empresas nas listas, nos rankings internacionais, o valor de marca dessa empresa vale normalmente muito mais, tem um peso muito maior na formação total do preço do que toda a soma dos bens físicos que ela tem. E é disso que a gente está falando quando a gente está falando de Brand Equity. Na economia, na contabilidade, o pessoal estuda bastante sobre como calcular isso do ponto de vista de valor monetário para colocar isso no balanço, isso entra no balanço da empresa. Em marketing, a nossa preocupação é como gerar esse Brand Equity, como fazer as ações de marca de tal forma que esse valor aumente sempre. Então, o que nós precisamos entender para isso é que esse valor, esse patrimônio de marca, ele surge da diferença na resposta do consumidor. E se não tiver essa diferença, o consumidor tratar o produto de uma forma igual, independente da marca, não tem valor de marca, né? Essa diferença na resposta também é o resultado do consumidor, do conhecimento que o consumidor vai desenvolvendo ao longo do tempo a respeito da marca. Todos os pensamentos, as sensações, as imagens, as experiências e as crenças que estão associadas a essa marca. Então é aí onde o profissional de marketing vai trabalhar. Ele vai trabalhar no desenvolvimento de experiências e crenças e sensações e imagens positivas em relação à marca, que vão reforçando no consumidor essa ideia de que essa marca traz uma sensação boa para ele, uma experiência positiva ou um bem-estar para ele, uma satisfação, como a gente tratou mais rigorosamente aqui nas nossas aulas. As marcas devem criar associações fortes e favoráveis e exclusivas com os clientes. A gente tem um aspecto de diferenciação importante. Quando ela consegue fazer isso, esse valor adicional de marca agregada, esse patrimônio de marca que a gente está gerando, ele vai se refletir em percepções, preferências e comportamentos relacionados com todos os aspectos do marketing de uma marca. Essas marcas mais fortes vão levar a maior receita e é por isso que é tão importante do ponto de vista de marketing. Resumindo, o desafio de vocês como profissionais de marketing vai ser construir uma marca forte. Isso a gente faz garantindo que os clientes tenham experiências adequadas com bens e serviços e fazendo com que os planos de marketing sejam feitos de tal forma a criar as estruturas necessárias de relação com o consumidor para que ele desenvolva então essas experiências e essas sensações positivas em relação à marca ao longo do tempo. Para construir uma marca forte, então nós vamos ter 3 principais impulsionadores que nós vamos usar. Primeiro, as escolhas dos elementos ou a identidade da marca. Aqui vai ser um trabalho mais dos designers, ou seja, nós vamos escolher o nome da marca, que é chamado de naming mesmo, termo em inglês que atribui um nome à marca. Todos os nomes dos vínculos de internet e que são usados precisam ser pensados também. A própria marca, a logomarca, o desenho que vai estar associado a essa marca, os símbolos, personagens, representantes, slogans, jingles, embalagens, sinais que se referem à marca, tudo isso precisa ser pensado de tal forma a reforçar esse vínculo positivo do consumidor com a ideia da marca.
esse é o desafio do pessoal de design, principalmente, mas eles precisam estar orientados com a mesma ambição, com a mesma estratégia que a empresa está como um todo, para que a marca seja coerente com toda a proposta da organização, que a gente não haja aí uma diferença de percepções a respeito da empresa, da organização, com a marca específica que está sendo trabalhada. E podemos trabalhar também com outras associações indiretas que são usadas como transferência. Por exemplo, se a gente falar em Gramado, se eu falo em Gramado para vocês provavelmente vão ter uma associação de uma ideia de algum lugar acolhedor, um lugar que é um ponto turístico, de um lugar, enfim, uma série de crenças e informações que vocês têm sobre esse lugar, essa marca que está representada pela marca Gramado, e que trazem para vocês lembranças, recordações de momentos da infância que vocês passaram lá, ou do passado, ou de eventos da vida de vocês que vocês foram, uma lua de mel, alguma coisa assim, que vai refletir no estado emocional de vocês. Então essa soma de todas essas sensações, de todos os estímulos que vocês receberam a respeito deste conceito, dessa marca Gramado, é o que a gente chama então de patrimônio de marca. Provavelmente vai ser um espaço que é valorizado por vocês, então vocês estão dispostos a pagar um pouco mais caro pelo almoço em Gramado, estão dispostos a ficar num hotel um pouco mais sofisticado em Gramado, porque tem todo esse referencial que vocês construíram em relação ao Gramado, que vocês estão usando para decidir, então, que quando vocês estão lá, vocês têm uma sensação positiva, uma ideia de relaxamento, uma ideia de descanso, uma ideia de conhecer coisas novas, de passear, de ter momentos em família. Tudo isso pode estar associado à ideia de Gramado. Aqui tem um exemplo que eu tirei da literatura, é um exemplo que não tem muito sentido para nós, porque nós não conhecemos o produto, mas exatamente por não ter sentido, a gente pode dar uma abordagem mais racional e entender como é que funcionam as coisas. Essa vodka da Nova Zelândia, que se chama 42 Below, seria a tradução em português livre abaixo de 42, ela usou a referência geográfica dela, da latitude por onde passa, né, os campos onde são plantados os produtos que vão ser beneficiados depois da produção da vodka, e faz também associação ao teor alcoólico da vodka. É uma relação dupla que é criada para poder valorizar exatamente um atributo físico concreto da vodka, que é o teor alcoólico, com algo mais abstrato um pouco, que fala da latitude e que dá uma ideia geográfica de onde ela é produzida, porque essa ideia geográfica passa uma ideia de um lugar mais afastado, no campo, onde as coisas, em princípio, no imaginário das pessoas são mais simples, mais puras, e isso tudo vai ajudar a construir um posicionamento da marca. Nos vinhos também é usado muito a latitude, ou no nosso caso existe o nome, né, de origem Serra Gaúcha dos vinhos, que ajudam também a criar um significado adicional e construir as marcas de vinhos, então, e reforçar as marcas que estão dentro deste escopo de produção geográfico que é Serra Gaúcha, e o simples fato então de ser mencionado Serra Gaúcha aumenta o valor percebido para os conhecedores de vinhos, apreciadores do vinho nacional. E essa é a ideia que a gente tem. Então, quando vocês criarem uma marca para um produto, lembrem de uma forma de criar um vínculo, de preferência concreto, para um aspecto de localização, um atributo que esse produto tenha nele, que diferencia ele da concorrência, e dessa forma vocês vão ajudar o consumidor a reconhecer a marca e começar a fazer uma avaliação mais positiva dessa marca, construindo a ideia de patrimônio de marca, né? Então, essas estruturas de conhecimento que a gente diz, essas redes de relações entre conceitos, são construídas por nós em marketing, com o propósito, então, de criar junto aos consumidores um conceito, uma ideia, um sentimento favorável em relação à nossa marca, de preferência nos distinguindo dos concorrentes, de preferência nos tornando mais valorizados em relação aos consumidores. Veja que isso não é uma fórmula que atinge todo mundo por igual. Então, quando nós fazemos isso, nós temos que estar sempre pensando no nosso público-alvo, o público-alvo que nós definimos para o nosso negócio. E nós não vamos
faz ser capazes de atender igualmente as necessidades e desejos de todos os clientes do mercado, ou seja, nós necessariamente vamos estar segmentando o mercado, vai ter a necessidade de segmentação e vai ter a necessidade do reforço do posicionamento para nos distinguir dos nossos concorrentes. Então, esses conceitos de marca, de patrimônio de marca, de posicionamento e segmentação, eles estão necessariamente vinculados em marketing, eles precisam ser tratados de uma forma coerente, tem que ter uma lógica de decisões que levem em conta, então, sobre qual é o público que nós definimos e aquelas avaliações iniciais dos ambientes que a gente fez mais lá para trás. E qual é a relação que tem, então, desse patrimônio de marca com o comportamento dos consumidores? Essa parte é muito interessante para nós em marketing. Bom, conforme o patrimônio de marca vai ampliando na percepção dos consumidores, eles vão mudando o comportamento deles. Eles, quando não percebem muito valor, e esse é o estágio inicial, vamos dizer assim, de uma escalada de aumento de valor, de percepção de valor de marca, o primeiro estágio, eles não vão dar importância nenhuma para a marca e num processo decisório, qualquer marca vai ter a mesma importância, o mesmo valor, e aí a decisão cai em cima de preço. Quando uma decisão cai em cima de preço, a tendência seria equivalente daquela dos economistas com o mercado concorrencial, as margens são baixas para todo mundo. Então, do ponto de vista de marketing, não nos interessa esse tipo de comportamento. Nós vamos ter pouca margem, pouca capacidade de reinvestimento e pouco valor agregado pelo nosso produto. E nós queremos sair dessa situação, queremos evoluir para os próximos estágios de envolvimento do consumidor. E o próximo estágio de envolvimento do consumidor é um estágio neutro, onde ele não tem fidelidade à marca nenhuma, ele vai experimentando marcas, vai formando opiniões sobre marca, vai construindo conhecimento e a rede de relações, de conceitos que ele tem em relação às marcas vai se ampliando, até que começam a aparecer algumas preferências desse consumidor em relação a algumas marcas. Quando acontece isso, normalmente isso vai ser decorrente de um processo de satisfação mais frequente com uma determinada marca. Então, a satisfação como resultado do processo de troca desse consumidor, quando ela acontecer, quando o resultado final da troca for favorável para o consumidor, ele se perceber, sentir que a expectativa dele foi atendida e que no final do processo de compras ele ficou numa situação com mais benefícios do que custos e, portanto, ele percebeu que o valor dele foi respeitado e o resultado final disso é um sentimento de satisfação. Então, nesse caso, vai diminuindo a vontade dele de experimentar novas marcas e ele vai tendendo a um comportamento de preferência frequente de uma determinada marca. Isso é um começo de aumento de valorização do patrimônio da marca. Um próximo passo é quando ele realmente está satisfeito com essa marca e começa a aceitar pequenos custos adicionais para manter a marca. Ah, tudo bem, não tem a marca que eu gosto nesse mercado, eu tenho que ir um pouquinho mais longe, mas naquele outro supermercado tem essa marca e para mim vale a pena fazer esse deslocamento a mais. Ou gastar um pouco mais de tempo para comprar uma marca diferente ou procurar em outro lugar. Isso tudo já são comportamentos que denotam que essa marca tem um determinado valor adicional para o consumidor e, portanto, a nossa marca, se estiver nesse estágio, já começa a ter um patrimônio de marca, já começa a juntar, então, esse valor adicional que a gente chama de patrimônio de marca. O próximo estágio seria um estágio que o cliente valoriza a marca e considera parte da sua vida. Então, ele já começa a ter dificuldade de se imaginar suprindo as suas necessidades se aquela marca não existisse, ele não pudesse ter acesso àquela marca. E a gente pode olhar no nosso próprio comportamento e tem algumas marcas que a gente gosta tanto que a gente acha difícil de buscar alternativas para essa marca. Esse seria um estágio já bem mais avançado de atitude em relação à marca. No estágio final, a gente vai ter quase que uma devoção do cliente à marca. Nesse estágio final, o cliente defende a marca. Ah, se um parente falar mal dessa marca, ele vai dizer, não, eu não admito que tu fale mal dessa marca, é uma marca que eu tenho há muito tempo.
Os clientes podem se engajar também em movimentos de se juntarem à comunidade de marca para discutir a marca, para falar sobre os produtos da marca, se expressar em relação a isso. Pode fazer demonstrações públicas, como é o caso dos proprietários das motos Harley Davidson, que fazem passeios, né, públicos, usando e mostrando a sua devoção pela marca e sustentando uma comunidade de marca que é extremamente rentável, além da venda da própria motocicleta. Então, essas são a escala das diversos tipos de comportamento que os consumidores têm em relação à marca e que vão representar capacidades das empresas obterem margens cada vez maiores conforme os clientes vão se identificando mais com as marcas e vão subindo nessa escala e valorizando cada vez mais a sua relação com a marca. Dinheiro, venha pra mim agora! De uma maneira geral, então, a gente tem já estudados na literatura, nas pesquisas científicas, os aspectos positivos que esse envolvimento do consumidor pela marca, que esse patrimônio gerado pelo consumidor para determinadas marcas, ele traz vários benefícios que já foram identificados. Eu vou passar para vocês alguns deles que estão colocados lá na literatura. Primeiro, existe uma percepção do desempenho do produto diferenciado conforme a marca é mais valorizada. Tem uma fidelidade maior, a gente falou sobre isso, tem uma vulnerabilidade menor para ações de marketing da concorrência, tem uma vulnerabilidade menor para crises de marketing, que acontece, por exemplo, aconteceu com a Vale em relação ao acidente. Então, como a Vale tem uma reputação grande, a própria Petrobras tem histórias também nesse sentido. A Petrobras é uma instituição que investe muito em comunidades ribeirinhas, comunidades que têm rios, próximos a rios e ao oceano. E esse investimento dá uma garantia para a Petrobras que, se houver um vazamento de petróleo, as pessoas já têm um reconhecimento da Petrobras e vão estar mais dispostas a colaborar com a empresa do que se não tivesse esse esforço. Então, uma sensibilidade menor do consumidor aos aumentos de preço, uma sensibilidade maior do consumidor às reduções de preço. Então, ele valoriza mais quando diminui o preço e não se incomoda tanto quando o preço aumenta. Uma cooperação maior do consumidor, suporte comercial ou participação em comunidades que mais ou menos estão relacionadas, ou seja, o consumidor se engaja, ele se dispõe a dispor do seu tempo e do seu conhecimento e do seu esforço para que a empresa seja reconhecida no mercado, que ela se desenvolva, que ela conquiste novos clientes. Um consumidor pode até ser um advogado da marca, defender a marca perante amigos e outras pessoas conhecidas que perguntem para ele o que ele acha a respeito de algumas coisas. Pode fazer isso, inclusive, com um processo ativo na internet e gerar um alcance razoável. Os consumidores também proporcionam oportunidades de licenciamento. A nossa marca pode crescer e pode ser interessante para outros empreendedores que queiram usufruir desse benefício da nossa marca e pagar por isso, que é a ideia do licenciamento. Pode trazer oportunidades de lançamento de novos produtos dentro do guarda-chuva dessa marca e qual é o risco de muito menor de que esse produto seja rejeitado pelo mercado, porque a marca está ali atestando que esse novo produto vai ser bom. E, resumindo, em síntese, tudo isso vai impactar em melhores retornos financeiros no mercado que a empresa vai ter e que vai justificar, então, o nosso esforço para que esse reconhecimento do consumidor em relação à marca seja forte e que ele se perdure ao longo do tempo, que ele seja cada vez maior ao longo do tempo. E fazendo isso, então, nós vamos estar não só reforçando a imagem da nossa empresa, mas também reforçando a nossa própria imagem como profissionais de marketing. É isso por enquanto. Fiquem ligados no próximo módulo. E vem!